Então, eu agradeço o convite, né, que me foi feito para a gente conversar. Eu gosto de conversar, né? Conversar é comigo mesmo. E eu acho que estamos num momento na doutrina espírita em que a gente precisa de fato realizar atividades que sejam mais dialógicas, né, que sejam mais dialogadas, porque a gente cresce bastante. Se a gente pensar que o primeiro livro produzido na doutrina espírita é um livro de perguntas e respostas, a gente vê a importância do diálogo. Então, Allan Kardec resolveu elaborar um trabalho, um texto que tinha esse formato, né, de perguntas e respostas. Ele poderia não ter feito assim, ele poderia ter pego as respostas e ter produzido um texto corrido. E aí ele ia fazendo citações aos espíritos para poder amarrar a argumentação dele. Mas ele resolveu deixar o texto na forma de perguntas e respostas. Então isso é muito produtivo, é muito didático. Isso também confirma o fato de que ninguém é senhor de todos os saberes, nem fora da doutrina espírita, nem dentro dela, e que todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo tem alguma coisa ou muita coisa para aprender. Então, a gente tem aí ainda, né, o reflexo de outro modo de tratar a doutrina, aquelas oratórias que eram oratórias comuns na antiguidade, que se estenderam pela Idade Média e até mesmo a segunda metade do século XX, uma oratória unilateral. Alguém fala, todo mundo escuta e não existe uma troca, né? Até que na década de 70, por um texto que eu li não faz muito tempo, algumas pessoas, provavelmente o pioneiro foi Divaldo Franco, criou os seminários espíritas, seminários que depois, na década de 90, viraram workshops, né, fazendo uma tentativa de adaptar aquilo que era da universidade, da academia, um seminário, um workshop, um debate, né, tentando adaptar isso para a doutrina espírita. Né? E isso deu bastante certo, porque o público começou a ter essa possibilidade de perguntar, de se colocar, de questionar, e a construção do conhecimento fica bem melhor. O nosso tema, as perguntas que a gente resolveu tratar são sobre educação. Né? Vocês estão terminando um estudo do livro Consolador, que também é uma obra de perguntas e respostas, né? Uma obra muito interessante. Tem uma outra obra que eu não sei se vocês conhecem, que se estudaram o Consolador também poderiam estudar, que se chama Atualidade do Pensamento Espírita, que eu não sei se conhecem, que é psicografada por Divaldo Franco. É o mesmo projeto do Consolador. São perguntas que foram feitas ao espírito Viana de Carvalho, que na Terra foi um grande intelectual espírita do Ceará, um palestrante, major, né, um militar, que era um orador extraordinário. Né? E ele é um dos Pode repetir o nome, por favor? Atualidade do Pensamento Espírita, de Viana de Carvalho. Tá, obrigada. Então ele, da cidade de Icó, no Ceará, né, tem um biógrafo que escreve a respeito dele, Viana de Carvalho, o Tribuno de Icó é a biografia. E aí a biografia vai mostrar que ele era um orador espetacular, arrebatava multidões e é um dos espíritos que orientaram Divaldo Franco nesta encarnação de Divaldo Franco. Especificamente, mais especificamente, a questão dos estudos. Quem fez toda a condução do processo de estudo, de preparação intelectual de Divaldo Franco, quem conduziu, quem capitaneou isso foi Viana de Carvalho, né? Obviamente convidado por Joana de Ângeles, que é o guia espiritual e o espírito que tem a responsabilidade maior da orientação do trabalho de Divaldo nessa encarnação. Mas Viana é, de fato, esse grande auxiliar, esse grande facilitador do desenvolvimento intelectual dos estudos de Divaldo. E a obra é muito interessante, tem perguntas muito interessantes também, que foram feitas por uma equipe de pessoas, de profissionais, de intelectuais da academia, e acho que também vale a pena estudar. Então, eu resolvi tratar dessa questão de perguntas e respostas. Eu estou aí terminando por esses dias, se tudo der certo, a revisão do meu primeiro livro como autor. Rafaela falou, eu sou o organizador de 2 livros de Divaldo Franco, Sexo e Consciência, e um outro chamado Vivências do Amor em Família, que eu peguei palestras, entrevistas, seminários de Divaldo Franco e transformei em texto. Ele revisou, publicou a obra, estou até fazendo uma terceira obra de perguntas e respostas sobre família e educação. O título provisório é Diálogos sobre Família e Educação, que eu quero ver também se termina agora em julho, para mandar para Divaldo, para ele revisar e publicar. E aí eu estou
tentando terminar também agora nas férias o meu primeiro livro como autor, não como organizador, que é um livro sobre amor conjugal e sexualidade, na perspectiva da psicologia e da espiritualidade. E o segundo livro que eu já comecei também, que pretendo publicar no ano que vem, é exatamente sobre educação. Nos mesmos moldes do de Divaldo que eu estou organizando, né, no Diálogos sobre Família e Educação. O Divaldo tem a experiência dele, eu tenho a minha experiência, né? Cada um dá a sua contribuição. Então eu já comecei essa segunda obra sobre educação e é um tema no qual eu tenho me concentrado bastante para poder ser alguém que se oferece para realizar esse diálogo com pais, com mães, com educadores, porque a educação é a coluna vertebral do processo evolutivo, né? O filósofo espírita Ney Lobo, ele, nas suas obras sobre filosofia espírita da educação, tem um lema que ele resolveu adotar para as obras dele: evolução pela educação. É o lema de Ney Lobo. Então, a educação é a coluna vertebral desse projeto evolutivo que cada um tem e que precisa implementar pela eternidade afora, pelo infinito afora. Então, é um assunto que nos interessa. Nós estamos estudando bastante sobre o sistema familiar. A família funciona como um verdadeiro sistema. Isso é tomado emprestado, nessa ideia de que a família é um sistema, de uma teoria chamada Teoria Geral dos Sistemas. Então, o sistema é um conjunto organizado de elementos que se articulam entre si para o cumprimento de uma determinada função. Um sistema é um conjunto organizado de elementos que se articulam entre si para a execução de uma determinada função. Então, esse computador que você está utilizando, ou esse celular, tem um sistema operacional. O sistema operacional é aquele que realiza o gerenciamento de todo o aparelho. E esse sistema operacional conta com o auxílio de aplicativos que vão dar conta de determinadas tarefas específicas. Mas quem gerencia tudo é o sistema operacional. Então, tomando emprestado a teoria geral dos sistemas, que serve para estudar coisas na física, na química, na engenharia, na administração, na economia, as aplicações da teoria geral dos sistemas são muitas. Então, a psicologia, a psicoterapia, os conhecimentos na área da dinâmica psíquica do ser humano também podem utilizar a teoria geral dos sistemas para fazer uma adaptação. E aí foi criada uma abordagem denominada teoria familiar sistêmica, que resulta na terapia familiar sistêmica. Há um sujeito chamado Bert Hellinger, ele resolveu dar um nome todo dele, né, é o marketing dele, para a maneira como ele enxergava a terapia familiar sistêmica. Ele dá o nome de constelações familiares. Nada mais é do que o nome que o Hellinger deu para o jeito como ele enxerga a terapia familiar sistêmica, né? Engraçado que se a gente for fazer uma pesquisa até com um público leigo, se perguntar, sabe o que é terapia familiar sistêmica? Não sei. Sabe o que é constelação familiar? Ah, eu sei. Olha o que é o marketing, né? O poder do marketing é um negócio impressionante. E, curiosamente, Joana de Ângeles também escreveu uma obra chamada Constelações Familiares, né? Então, a ideia está aí por aí pairando, né? A ideia de que a família é um sistema e de que a gente pode fazer a metáfora de uma constelação, o Sol, a Lua, os astros dentro de um sistema. Hellinger viu essa possibilidade de realizar essa metáfora, coincidentemente Joana também, mas é claro que Joana apresenta uma dimensão reencarnatória, espiritual, mediúnica, né, para essas relações familiares que o Bert Hellinger, como não é espírita, não apresenta. Cada um dá a sua contribuição. Tem até uma questão aí que me mandaram que tem a ver com um trechinho do Constelações Familiares. Então, de fato, a família, diz o espírito Camilo na obra Desafios da Vida Familiar, psicografada por Raul Teixeira, o espírito Camilo nos diz que a família é, de fato, o grupo social mais importante para o nosso projeto reencarnatório e nós precisamos nos concentrar bastante no atendimento às necessidades familiares, no desenvolvimento de técnicas, de propostas psicológicas, filosóficas para o atendimento à família, para o diálogo com a família, a fim de que nós possamos pensar sobre os valores humanos e quais desses valores são importantes para serem adotados como referencial no funcionamento da família. Não significa que a família é o único grupo social que importa, né? Existem muitos grupos sociais,
a gente também precisa pensar na evolução de uma maneira mais abrangente, até porque Allan Kardec diz que o Espiritismo teve várias fases na história do Espiritismo. A primeira fase era da curiosidade, que resultou lá nas mesas girantes, nas pesquisas sobre fenômenos mediúnicos, e aí a origem do próprio Espiritismo. E a última fase histórica do Espiritismo, Allan Kardec diz, é a fase da transformação social. Então, pensar na sociedade como um todo também é uma preocupação importante na percepção espírita, infelizmente muito mal abordada no movimento espírita. Praticamente não abordada, não tratada, não estudada as questões sociais à luz da doutrina espírita, por uma grande incapacidade nossa de espíritas de enxergar as dimensões sociopolíticas do projeto espírita para a humanidade, que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre a lei de justiça, a lei de amor e caridade, a lei de sociedade. Então existem várias formas de entender a maneira como nós devemos nos preocupar com os grupos sociais. Mas um desses grupos sociais, de fato, é a família, e ela está num momento de transição muito grande, que também é proporcionado por essa pandemia, né? Eu tenho até uma palestra a respeito da pandemia, que eu fiz duas delas. Uma delas é sobre pandemia, governança global e mundo de regeneração. E a família sofre também esse processo, né, de mudança, sofre uma série de situações que tem a ver com o sofrimento psíquico, a instalação da ansiedade na família, a instalação da incerteza, que começa com os pais e reverbera também nas crianças. Então, tudo isso a gente precisa pensar para falar sobre a família. Não quero me alongar mais, senão a gente fica sem tempo para conversar sobre as questões específicas, né? Acho que já dei algumas pinceladas aí que servem de bússola, de orientação para o nosso diálogo. Certinho. Então, vamos iniciar. Professor, então, a primeira pergunta que a gente colocou para a gente começar o diálogo, então, é sobre o divórcio, né? A relação dos filhos após os pais estarem divorciados. O que ocorre? Então, após o divórcio, os filhos parecem enxergar os pais e acabam por exigir mais a presença deles. Como é que se gerencia, então, essa carência dos filhos com essa nova fase da vida dos pais? Primeiro, a gente tem que pensar que existem muitas fantasias em torno do divórcio. O divórcio há 30, 40 anos era, de fato, um evento que há 30, 40 anos não tem todo esse tempo, né, da lei do divórcio. Mas, enfim, a separação dos pais, mesmo que não houvesse o instituto jurídico do divórcio, não era algo muito frequente por inúmeras razões. Das razões mais razoáveis até as razões mais lamentáveis, né? Entre as lamentáveis, a gente encontra, por exemplo, uma sociedade repressora que não admitia a ruptura de um lar, porque achava que aquilo significava uma falha tremenda dos pais, inaceitável, e os pais, os separados, iriam sofrer a retaliação da sociedade, sofrer preconceito, críticas muito duras, talvez até tivessem dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, porque as pessoas olhariam enviesado para alguém que se separou. Enfim, isso há 30, 40 anos. As coisas foram mudando e hoje dá para a gente perceber que as crianças experimentam o fenômeno, o evento vital do divórcio, de um modo geral, com muito mais naturalidade. Então, se há 40 anos uma criança de 10 anos estava numa sala e ela era a única criança filha de pais separados, hoje ela está numa sala com 30 pessoas, tem 15, 18 colegas que são filhos de pais separados. Não estou dizendo às vezes até mais, o professor. Às vezes até mais. Não estou dizendo que isso é bom. O que eu quero dizer é que é um dado da realidade. E como dado da realidade, se generalizando, facilita para que a criança encare de uma maneira muito mais natural e mais tranquila a ruptura do lar do que acontecia há 30, a 40 anos atrás, como eu falei, há 20 anos atrás. Então, é preciso que o pai, a mãe, trabalhe essa fantasia que ela tem de que houve uma ruptura emocional significativa, devastadora na alma da criança. Isso pode acontecer, mas já é muito menos frequente do que no passado. Então, é necessário visualizar a realidade concreta da criança. Se percebeu que a criança, como a gente diz popularmente, tirou de letra a separação,
não é necessário fazer grandes modificações em relação àquilo que já havia sido implementado nos vínculos familiares. Então, a mãe, o pai, o educador, a educadora precisam colocar quais são os valores que consideram fundamentais no desenvolvimento da criança. Precisam ter, ao mesmo tempo, flexibilidade, capacidade de acolhimento para escutar as demandas da criança e para verificar suas necessidades. A gente aprende lá na saúde pública a diferença entre demanda e necessidade. Demanda é o que está sendo solicitado. Necessidade é aquilo de que a criança realmente precisa. Então, o pai ou a mãe que não sabe a diferença entre o que é demandado e o que de fato é necessário, já está falhando por aí. Então, precisa ter essa flexibilidade para fazer essa diferenciação. Flexibilidade, capacidade de escuta e acolhimento e autoridade. Se a mãe, se o pai esquecem a dimensão da autoridade educacional, isso vai resultar num fracasso na proposta educacional, seja numa família que ainda está com os seus laços íntegros, ou seja numa família pós-ruptura da conjugalidade. Eu conheço inúmeros casos de pai ou mães e mães que esquecem a autoridade educacional, porque têm receio de que após a separação os vínculos com a criança se fragmentem. Então cedem tudo que tem para ceder, tudo que a criança pede eles fazem. É um grande erro. Significa uma renúncia ao seu trabalho, à sua tarefa, ao seu compromisso de educador. Então, separou. Vai escutando, vai analisando, vai percebendo como é que a criança lida com esse evento na sua trajetória biográfica, no seu ciclo de vida. E se as coisas irem muito bem, obrigado, não há nenhuma necessidade de produzir grandes implementações, grandes mudanças na relação com a criança para esse processo educacional. Então, evitar as fantasias em torno dessa separação, estar atento ao que permanece e ao que muda e não renunciar à sua proposta de educador, que mistura a flexibilidade com a autoridade educacional. Excelente. Muito bom. Vamos para a próxima. Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Fiquem à vontade, tá? Se quiserem falar. Então, vamos lá. O que acontece, então, com o espírito quando, em família, se exime da responsabilidade da reconciliação e da boa convivência emocional com seus familiares? Primeiro que a gente precisa pensar que nem sempre a reconciliação é possível. Porque às vezes a gente está disposto à reconciliação, mas o outro não está. Às vezes a gente está disposto à reconciliação e percebe que o outro finge que deseja a reconciliação para se aproximar de nós e novamente puxar o nosso tapete. Então nós precisamos lidar com a realidade concreta. Eu tenho pessoas na minha família que são irmãos consanguíneos e não se dão bem. E aí uma das irmãs diz assim para mim, mas eu não posso confiar na minha irmã. Eu a conheço desde que nasci. Ela é uma pessoa traiçoeira, não confiável, é uma pessoa desonesta do ponto de vista material, econômico, financeiro. Uma pessoa que furtava coisas da minha casa para vender quando a gente era jovem, para se beneficiar, para se satisfazer. Então eu não posso confiar na minha irmã. É um espírito endurecido que se eu for confiar na minha irmã, eu vou me prejudicar e prejudicar a minha família. É dura essa constatação, mas ela precisa ser admitida como um dado da realidade. Então, nem sempre o outro tem a disponibilidade que nós temos. Então, se fizermos tudo ao nosso alcance para reatar, depois de uma ruptura, e a pessoa não aceitou repactuar essa relação familiar, o problema é da pessoa. A gente precisa se proteger. Estou me lembrando aqui de Jesus, está lá no Evangelho de Mateus, uma frase que me marcou, dita por um evangelizador na Federação Espírita Pernambucana, uma das instituições que eu frequentava, nas quais eu trabalhei quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, dá para ver pela minha epiderme, muito bem conservada. Ele disse uma frase de Jesus que diz assim, sejam mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Olha que interessante. Seja manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Livros Mensageiros de André Luiz. Defesas contra o Mal é o capítulo. Anote aí, para não dizer que eu estou mentindo. Defesas contra o Mal. Uma descrição que André Luiz dá das torres
de vigilância na colônia espiritual de nosso lar. Nessas torres havia aparelhos, aparelho é tudo metáfora, tá? Torre, aparelho, essa materialização da linguagem é tudo metáfora. Não é exatamente isso, porque se trata do mundo espiritual, não é uma dimensão física, é uma dimensão extrafísica. Mas é a maneira que os espíritos encontram para se aproximar da linguagem humana, para se fazerem entender. Então, torres espirituais, né, em torno do muro que cercava a cidade, havia aparelhos que, quando hordas do mundo espiritual inferior tentavam invadir a cidade de nosso lar, eles disparavam uma espécie de projéteis eletricamente carregados, que, ao atingir o espírito que tentava invadir a cidade de nosso lar, provocavam certa paralisia. Eles caíam e depois eles levantavam atordoados. Isso para afastar as entidades que queriam destruir uma cidade espiritual, porque o mal não tem limites. Então eles pensam que vão vencer uma construção de amor. Então veja, uma cidade espiritual que tinha defesas, senão ela era invadida e era destruída. Então é necessário que a gente tenha essa capacidade de perceber qual é o desejo do outro, qual é a intenção do outro. Fazemos a nossa parte, nos colocamos em disponibilidade para tanto, mas é necessário que haja um pacto. E pacto é feito de maneira bilateral, não existe pacto unilateral. Então, tudo vai depender da nossa intenção. O Livro dos Espíritos deixa isso muito claro. A divindade nos avalia muito mais pela nossa intenção do que por aquilo que efetivamente a gente realiza. A intenção é boa, mas o outro não tem uma intenção que estabelece uma relação de reciprocidade. É assim que a gente precisa pensar. Não sei se deixei claro, se faltou algum aspecto, digam aí. Por mim, foi ótima resposta, excelente. É muito difícil, né? Convivência em família não é fácil. Logicamente, exatamente. Aí, professor, foi sugerido uma chargezinha, acho que eu mandei ela pro senhor, que tem a charge, né? A menina lá postando a foto com a mãe, toda bonitinha na rede social, e enquanto isso, ela tá lá no sofá postando a foto, a mãe tá lá lavando, passando, cozinhando, e aí tem a frase: esta é a realidade mais triste da geração de hoje. O que dizer dessa imagem? É engraçado, né, como as coisas mudam, né? Como as coisas se repetem, melhor dizendo, muitas vezes. Elas se repetem na mudança. Vou me explicar. Eu me lembro, lá na década de 80, discussões assim que diziam: a família de hoje, olha, está desestruturada. Pergunta para alguém que viveu, que era adulto nos anos 60, nos anos 50, todo mundo tem queixas. Todas as pessoas têm queixas em relação às mudanças de comportamento de acordo com a transição geracional. Então, a gente tem no mundo de hoje mudanças de comportamento de acordo com a mudança geracional, que são positivas, e mudanças de comportamento nas novas gerações que são negativas. E algumas delas são só uma repaginação. Porque aquilo que era feito nas redes sociais era feito na década de 80 com a televisão. A criança estava lá grudada na televisão. Só mudou a tecnologia da televisão para a internet. Mas é um problema que ultrapassa o tempo. A questão de uma criança, de um adolescente, que ainda é imaturo, entender qual é o seu papel na dinâmica familiar. Que o seu papel não é o papel de explorar os pais. Os pais não são servos, não são escravos da criança. Isso é de sempre. Isso sempre aconteceu. Não é de agora. A gente só está falando de algo que foi atualizado pela tecnologia, mas é de sempre. Então, o que a gente precisa fazer? Mostrar para a criança a dimensão colaborativa da convivência familiar. Mostrar que a vida não é uma experiência de gratificação completa, total, em todos os momentos da nossa trajetória na Terra. Nós temos momentos em que nós não iremos ter o nosso desejo satisfeito. Iremos receber muito mais não do que sim. Iremos ter muito mais portas fechadas do que portas abertas na vida. E a vida não é uma experiência na qual estalamos o dedo e temos tudo aquilo que queremos. Os pais não são gênios da lâmpada, que a pessoa esfrega, o gênio aparece e satisfaz todos os desejos. Aliás, satisfaz mais do que o gênio, porque o gênio só tem 3 desejos para satisfazer, né? E os pais têm 300 milhões de desejos que as crianças querem. Então, mostrar que não é assim, que amor é investimento para estar bem com o outro,
Eu digo para um adolescente, meu sobrinho de 17 anos, minha sobrinha de 11, você precisa assistir filmes com a sua mãe. Você precisa sair com a sua mãe. Ah, mas é porque é tão bom ficar ali no YouTube horas. Eu fico ali empoleirado, no puleiro, na gaiola, no meu quarto. E aí mamãe assiste o que ela quer. Ah, deixa um pouquinho o teu YouTube, as tuas redes sociais e vai conviver com outra. Amor precisa de investimento. Ah, mãe, que saco. Pois é, eu não invisto em você. Se eu invisto para mostrar a você que eu amo você, por que é que você não investe para mostrar que me ama? Você precisa aprender a fazer um investimento de amor. É assim que é, para não acontecer de você ficar solitário. Eu tenho uma tia-avó que casou 2 vezes, teve um filho e desse filho houve um aborto, nunca mais ela engravidou e não se preocupou em ampliar a família, em ampliar o circuito de amor através da chegada de filhos. Não sei se houve aí de repente um trauma psicológico por causa do abortamento, um aborto espontâneo, ou não sei se ela mesmo não se preocupou, como disse, em estender esses laços de amorosidade. Aí casou-se com um marido quase 30 anos mais novo e disse para o marido, pois é, não é bem, é bom que você é mais novo do que eu, porque quando eu ficar velha você cuida de mim. O marido morreu antes dela. E ela está agora com 98 anos de idade sozinha. E já está há muito tempo, porque o marido morreu já está em mais de 20 anos. O marido fumava muito, morreu de câncer de pulmão e deixou ela aí sozinha, sem marido e sem filhos para cuidar dela. Não estou querendo dizer que a gente tem que ter filhos com esse pensamento utilitário. Vou ter alguém para cuidar de mim. Mas também faz parte você pensar em alguém com quem você possa trocar amor. Alguém para quem você se doe e alguém que possa se doar para você também faz parte. Isso não é feio, não incomoda, não envelhece e nem machuca. Como diria uma propaganda que passava aqui no Nordeste há uns 20 anos atrás. Então, ela não mas fez filhos esse... também não são garantia, né? Você Também pode cuidar deles e não é garantia de que no final vai ser amparado. Exatamente. Por eles, né? Estar vivo não é garantia de que você vai ser feliz. Né? Então, não é verdade? E não é por isso que a gente vai se suicidar. Ah, não tenho garantia, então vou morrer. Porque, né? A gente tem que tentar. Como já disse alguém, nem todos aqueles que tentaram conseguiram. Mas todos aqueles que conseguiram tentaram. Até uma piada sobre isso, muito curiosa, que o sujeito pedia para um santo aí, São Fulano, por favor, me ajude a tirar na Mega Sena. Eu queria tanto tirar, olha, eu vou fazer a caridade, fazer o amor. Até que ele encheu tanto o saco do santo, que um dia o santo apareceu para ele. O santo disse, meu filho, eu posso até lhe ajudar, mas me faça um favor, pelo menos jogue na Mega Sena. Você quer tirar sem jogar? Me pedir, jogue pelo menos. Não é? Então, ela não fez esse investimento. Aí, depois que ela ficou com dificuldades, a minha tia-avó, de satisfazer suas necessidades, aí eu e a minha mãe começamos a ajudar, até que, graças ao meu bom Deus, agora ela com 98 anos, nós conseguimos colocá-la num abrigo espírita espetacular aqui em Recife. Um abrigo muito responsável, que tem 70 anos de existência, que as pessoas tratam, as vovós que lá estão, são poucas vovós, e até bom, né, porque fica melhor para que o cuidado seja mais substancial, mais individualizado. Tratam as vovós com muito carinho. As funcionárias têm ética, além de terem competência. Graças a Deus, a divindade nos deu essa oportunidade. Tivemos até um pouco de dificuldade de achar o abrigo e achamos o abrigo certo. Então, é muito curioso. É necessário, então, investir para estar com o outro. Sem esse investimento, a gente não concretiza o amor, né? Mas eu acho que eu me desviei um pouco. Retoma um pouco a questão para ver se eu sintetizo. Era com relação a essa imagem que se é colocada nas redes sociais. Sim, né? Exatamente. De família perfeita, de pai, exatamente. Todo mundo lindo e no final das contas... Exato. Então, esse é o valor que precisa ser colocado como pedra de toque, como bússola de orientação para a família. Amar é demonstrar. Não adianta, meu amor, mamãe, você é a melhor mãe do mundo no Dia das Mães. E no dia a dia, o jovem não lava o prato. No dia a dia, a mãe chega cansada da drogaria Araújo, né, que é esse estabelecimento farmacêutico, que é o estabelecimento dos mais importantes para a saúde brasileira. Eu gostaria de dizer, para quem não o conhece... Não é Araújo, não, você está fazendo propaganda errada. Não é Araújo, não? É o... Não,
Drogaria São Rafael. São Rafael, Araújo é de uma amiga minha que é de Minas Gerais. Do Rio Grande do Norte. Que eu tenho muitos alunos. São Rafael, né? A drogaria São Rafael, que é esse estabelecimento espetacular, sabe, que eu aconselho todos a comprarem lá. O preço é justo e o atendimento de farmácia clínica e atenção farmacêutica é espetacular, não é isso, Sérgio? Então, daí a gente precisa mostrar isso aí como referencial, né? A pessoa chega cansada e chega em casa, tudo aquilo que pediu para o adolescente fazer, o adolescente não fez nada. Não higienizou o alimento que chegou das compras, que a mãe comprou, que o pai comprou, não colocou o lixo para fora, não deu comida para o irmão, não fez nada daquilo que se pediu. A cama está desarrumada, existem papéis espalhados pelo chão, parece que eu estou aí reproduzindo o lar de alguém. Se tiver, não é mera coincidência, é porque é assim no mundo inteiro, tá? Quando se tem adolescente. Casa com adolescente é isso. Mas o que é que eu faço? Meu Deus, eu ensino, eles não aprendem. Continuo ensinando. Se eles não aprenderem, o problema é deles. Mas aí a mãe ou o pai, estou entrando já numa segunda questão. Como é que eu faço, tá aí nas perguntas, como é que eu faço com essa culpa de não ser uma mãe espetacular? É você perceber que você fez o máximo possível, que você foi até o limite das suas possibilidades. Se você foi até o limite das suas possibilidades, quem fez o máximo fez tudo. E o mais a gente entrega a Deus. Então insiste 1000 vezes. Nosso guia espiritual não insiste conosco, a gente insiste com o filho. Não arrume. Pô, mãe, que saco. Não, é isso mesmo. Você vai ter trabalho na vida, mas eu salvo a alma. Vamos lá. Arruma tudo, coloca ali, nada de toalha na cama molhada, pendura lá fora, reúne os sapatos, coloca tudo no lugar. Agora vamos sentar aqui para conversar. Eu quero que amanhã eu não encontre isso desse jeito. Aí o filho insiste, erra. Faça o quê? Tão simples. Pune o filho. Tira do filho aquilo que o filho considera importante para ele. Ele quer ir para o futebol? Não, você não vai para o futebol por 2 meses. Até você se corrigir. Se a criança e o adolescente não se corrigem através da persuasão, vão ter que se corrigir através da punição. Quando eu digo punição, é do ponto de vista da psicologia comportamental. Quando a gente faz alguma coisa, tem sempre uma consequência. Essa consequência pode ser um reforço ou pode ser uma punição. Então, você encontra os pratos lavados. O ato foi lavar os pratos. Né? Aí você reforça esse comportamento na criança. Muito bem, meu filho, mas que bom. Assim eu sinto que você realmente me ama. Faça sempre isso. Você está reforçando o comportamento da criança. Ela vai repetir aquele comportamento. Agora a criança deixa tudo espalhado. Mas, meu filho, você precisa se corrigir. Eu não posso fazer aquilo que é da sua responsabilidade. Aí você está punindo a criança, dando uma resposta, apresentando uma consequência negativa dos atos dela, que é a bronca que você está dando. Mas se essa punição não resolve, você dá uma punição mais severa. E aí a punição faz o quê? A punição vai extinguir esse comportamento. A criança vai ter que extinguir o comportamento de ficar parada e não fazer o que deve, e precisa construir um novo comportamento de se movimentar e realizar suas tarefas, conforme a sua responsabilidade. Então, não ter medo de punir a criança, mas punir com educação, punir com amorosidade e mostrando, estou tirando isso de você temporariamente, porque eu dei inúmeras chances dialogando com você para você se corrigir. No momento em que você não se corrigiu, eu não tive outra opção. Mas mamãe me deu uma chance, já dei 3 vezes. Dessa vez mamãe não vai dar, porque senão mamãe vai estragar você. E esse peso na consciência eu não vou ficar. Vai ficar sem o futebol durante 2 meses. Vai ficar sem o celular durante a semana. Só usa 30 minutos, uma vez por semana. Agora só usa no final de semana. Durante a semana não vai usar. E vai tirando aquilo que mais importa para a criança. Faz assim. O que eu estou dizendo aqui, eu queria dizer para vocês o seguinte. Não é só fruto de leitura, de espiritismo e de psicologia. Não é só fruto da experiência que eu tenho com meus sobrinhos, que nesta encarnação ainda não sou pai, com meus sobrinhos e atendendo famílias. Não é só fruto de experiências que eu tenho com crianças de outras encarnações, que sei que tenho. Sei que tenho pelas intuições e porque amigos espirituais, espíritos familiares já me falaram. Isso aqui que eu estou dizendo para você é fruto do diálogo que eu tenho com amigos espirituais. Espíritos familiares a quem eu recorro para fazer essa conexão entre o que eu leio, o que eu experimento na vida e o que é que eles têm para me dizer.
Do mesmo jeito que Hermínio Miranda fez no livro Diversidade dos Carismas, que é sobre mediunidade. Boa parte do que tem nesse livro, em outras obras, que não é apenas fruto de leitura de Hermínio, foi diálogo dele na reunião mediúnica. Ele recolheu vários elementos dos espíritos e apresentou nas obras. Então, eu estou transmitindo para vocês um pouco dessa experimentação educacional mediúnica que eu tenho tido desde que eu era criança, dialogando com os espíritos. Porque eu tenho na minha família médiuns ostensivos com quem eu pude e posso dialogar com espíritos familiares a respeito de questões educacionais para que eu possa me aprimorar. Então está dada aí alguma sugestão para vocês em relação a isso. Excelente. Quer continuar, Sérgio? Ele não ouviu. Deixa eu continuar, então. Ouviu? Ouviu? Agora tá baixo o som. Tá baixinho o som? Tá bem baixinho. Então, peraí. Tá melhor agora? Melhor. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Professor, vou fazer uma pergunta aqui então. Voltando aqui para a questão do casamento, né? Ele fala o seguinte: muito se fala, não sei se você já fez isso aqui, Rafaela. Muito se fala da maioria dos casamentos são uma forma de resgate. Então, os que optam pelo divórcio estariam protelando ao pagamento ou resgate dessa situação? Como é que tu vê isso? É um dos temas mais mal abordados que eu tenho visto na doutrina espírita. Essa questão de casamento e planejamento reencarnatório. Nem todos os casamentos foram programados no mundo espiritual. Isso não é verdade. Está na literatura espírita que isso não é verdade. Nem tudo que nos acontece na vida faz parte de planejamento reencarnatório. Isso não é verdade. Vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem lá um texto de Allan Kardec chamado Causas Anteriores das Aflições. E tem um texto chamado Causas Atuais das Aflições. Existem experiências de sofrimento, de dificuldade, experiências complexas pelas quais a gente passa, que são fruto das escolhas que fizemos agora. Não são fruto de escolhas anteriores. Então, alguém consome drogas numa rave, tem uma relação sexual e engravida uma jovem. Ou o rapaz engravidando a jovem. Isso foi planejado no mundo espiritual. Consumir drogas numa rave e transar com a primeira pessoa que aparece no caminho foi planejado no mundo espiritual? Não. Nós nos equivocamos bastante porque a nossa trajetória existencial ela tem flexibilizações que existe o nosso livre-arbítrio. Então, existem situações que vêm de um planejamento, situações que não vêm de um planejamento, são fruto de escolhas de agora. Aí eu vou me lembrar do autor Martins Peralva, num livrinho chamado Estudando a Mediunidade. Esse livro é uma análise da obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Analisando uma situação de uma relação espiritual, uma relação amorosa entre um viúvo e a sua esposa desencarnada, ainda se amavam, ela o visitava, tentava ajudá-lo sempre que necessário, né? Analisando esse caso e outros casos do livro Nos Domínios da Mediunidade, Martins Peralva, em Estudando a Mediunidade, estabelece que existem vários tipos de casamento. Um dos casamentos é o chamado casamento provacional, um dos tipos, que é esse aí que Sérgio falou, que está na pergunta. Casamentos provacionais, que são a maioria, provavelmente, em que há dificuldades, arestas a resolver, questões a solucionar, mas existe um sentimento que serve de elo, que serve de estrutura de ligação entre as pessoas que estão nessa relação de conjugalidade, apesar das dificuldades. Existe um outro casamento chamado de sacrificial. Eu achei ótima a classificação de Martins Peralva e é curioso que os espíritas usam essa classificação e esquecem de quem criou. Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Casamento sacrificial. Uma alma alcandorada, um espírito mais elevado, vem à Terra para ajudar um outro que precisa de um apoio. E pode ajudar através de uma relação de conjugalidade.
O caso clássico da literatura espírita é o livro Renúncia, em que Alcione vem das esferas espirituais mais altas e reencarna para ajudar amores que ficaram na Terra. Então, casamento sacrificial. Casamento transcendental. Almas que têm uma tarefa, uma missão a cumprir. Allan Kardec, Amélie Boudet, é o caso clássico. Tinham o espiritismo como tarefa. E se casaram e se dedicaram a essa tarefa. Almas em que não havia uma disparidade grande, estavam mais ou menos no mesmo nível evolutivo. E unidos por um ideal, além do próprio elo amoroso que havia entre eles. Mas existem os casamentos acidentais, Sérgio. Casamentos que não deveriam existir, porque eles foram criados, montados, produzidos a partir de razões que não são razoáveis. Alguém vai a um baile funk, se encanta eroticamente com a bailarina do baile funk. Aí deixa a namorada e casa com a bailarina. Nem conhece a criatura, não sabe como ela é, mas aquela provocação erótica é tão grande que ele deixa de lado um vínculo amoroso, até sólido, por causa de questões evolutivas que ele traz do inconsciente na área da sexualidade e que acabaram deslocando ele do seu compromisso amoroso para ele se vincular a alguém que despertou esse desejo de maneira vulcânica dentro dele. Aí ele casa com a bailarina de funk, ou com um bailarino de funk, também pode ser, né? Em outra situação. Então, eu estou colocando um motivo para uma união conjugal que não é um motivo razoável. Concentrar todo o investimento da conjugalidade na questão erótica, na questão do desejo. Todo mundo que é ou que já foi casado sabe que a dimensão erótica não segura casamento. É preciso muito mais do que isso. Isso é um coroamento, é um complemento, é um adereço. É um elemento que faz parte. Mas o principal é o companheirismo, a atenção, o afeto, o toque de sensibilidade, o cuidado com o outro. Isso é que segura casamento. Todo mundo que é casado, que já foi, sabe disso. Então, os casamentos acidentais. Daí, Sérgio, nem todos os casamentos deveriam existir. Ou por interesse. O outro tem muito dinheiro, tem muito poder. Aí alguém se aproxima para se casar com outro, para se aproveitar do poder e do dinheiro que aquele parceiro tem. Um casamento acidental. Divaldo Franco diz no livro Laços de Família, editado pela USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, uma coisa que eu achei muito curiosa. Já testemunhei inúmeras vezes casais que não se formaram na Terra, apesar de terem se comprometido um com o outro no mundo espiritual. Ele encontrava alguém e os espíritos iam para ele, tá vendo aquela moça ali? Era para ter casado com aquele outro rapaz. Se comprometeram no mundo espiritual para constituir família, mas se perderam no meio do caminho. Outros interesses, outras dificuldades evolutivas fizeram com que eles se separassem, com que eles fossem para caminhos distintos. E aquilo que havia sido prometido no mundo espiritual, que havia sido acordado no mundo espiritual, não foi materializado na Terra. E a separação, como é que fica? A separação também é legítima quando não existe um traço de amor sustentando aquela relação. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, texto sobre divórcio. Diz Allan Kardec que o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que dentro do coração já estava separado. Por que é que vão ficar juntos legalmente e dentro de uma vivência de intimidade, de convivência próxima, pessoas que internamente já estão separadas? Ah, mas então tem que se separar diante da primeira dificuldade? Não é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que um casal que já fez de tudo o que podia, ou pelo menos uma das partes fez, e aquilo que se quebrou não pode ser mais restaurado, é melhor separar do que viver uma farsa, do que viverem se flagelando mutuamente, se ferindo, se contaminando psicologicamente um com o outro e sendo infelizes. Às vezes até são melhores amigos do que eram marido e mulher. Então, é preciso que a gente pense na elasticidade do processo. As coisas não são feitas para que a gente tenha um destino de sofrimento imutável. Uma vez um senhor me disse, há muitos anos, um senhor com quase 70 anos de idade, ele disse que se convenceu de que ele tinha que ficar com a esposa dele. Vou ficar com minha esposa, dê no que der. Já pensou? Já pensou se ela é, né, uma sádica e espanca ele todo dia? Mas ele tem que ficar, porque os amigos espirituais disseram
A literatura espírita diz que eu tinha que cumprir uma missão. Equívoco de interpretação do que diz a literatura espírita. Exatamente, professor. Inclusive, Joana, em um livro dela, ela fala sobre isso, que nós temos ciclos na vida, e o casamento ele é um ciclo. E às vezes, ele, na própria existência, ele pode chegar um momento, 20, 30 anos, desse ciclo já ter cumprido, você não precisa mais estar com aquela pessoa, só pelo fato da obrigação, né? E lá no livro Sexo e Destino, tem uma passagem que ele fala sobre isso, que a espiritualidade, ali o Félix, ele vai explicando que eles tentam manter a relação quanto que eles puderem, mas quando ele vê que já vai haver violência, não tem mais amor, não tem mais o propósito principal foi comprometido, eles até orientam e a separação ali no momento, né? Aliás, vou dizer uma outra coisa que a gente precisa entender. Às vezes, no Espiritismo, as pessoas dizem assim, mas eu não tenho motivo para me separar. A pergunta é o contrário. Você tem motivo para estar junto? Porque se não tem motivo para estar junto, já é suficiente para separar. Porque eu tenho que estar com outra numa relação de entrega. Todo mundo que é casado entende o que é uma relação de entrega. Eu vou estar numa relação de entrega sem querer estar numa relação de entrega? Vamos lá no Livro dos Espíritos, tem uma frase sobre isso, numa resposta dos Espíritos. Vocês pensam que Deus obriga alguém a estar algemado, aprisionado a uma outra pessoa? É um equívoco. Vocês estão entendendo errado, está no Livro dos Espíritos. Não faz muito tempo que eu me dei conta disso, não, viu? Eu me dei conta disso tem uns 10 anos só. Aproveitando essa ocasião que o senhor falou aí, né, de estar aprisionado do outro, o senhor, qual é a visão que o senhor tem quando, no caso, como lidar com os companheiros? A gente falou sobre isso aí, né, do casamento. Às vezes ali tem uma questão que o companheiro é agressivo, ciumento, possessivo, né? Em vista que no ensinamento do Cristo ele fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, né? Então, como é que seria isso? É necessário perdoar sempre que há essa parte da agressividade, do não entendimento no casamento, dos ciúmes? A primeira coisa, a gente entender o que é perdoar. Perdoar não é um ato externo, perdoar é um ato interno. Casais podem ficar juntos debaixo do mesmo teto até o fim da vida e nunca terem se perdoado. Valeu de quê? No coração existe a mácula, no coração existe o peso. Eles não se aliviaram desse peso que é a mácula e a mágoa, proveniente de um determinado evento ou de uma sucessão de eventos em toda uma vida de infelicidade conjugal. Ficaram juntos até o fim, apenas apresentando uma máscara para a sociedade, mas foram profundamente infelizes. Não se perdoaram nunca, continuaram se odiando até o fim da vida. Então, perdoar é um ato interno. Eu perdoo você, mas nós não podemos mais ficar juntos. Eu não quero o seu mal, eu quero que você seja feliz. Até porque se eu não perdoo você, eu vou ficar com essa mágoa dentro de mim. E mágoa é lixo psicológico que a gente carrega dentro da gente. Eu não quero me intoxicar com lixo psicológico. Faria mal para mim. Então eu vou perdoar porque faz bem para mim perdoar. E eu estou dizendo a você que eu perdoo na esperança de que talvez essa informação seja positiva para você. Se para você não faz diferença, vou até respeitar. Mas para mim faz diferença. Eu saber que te perdoei. Mas o fato de te perdoar não significa que eu continue enxergando que entre nós existe algum elo, que existe alguma razão para permanecermos juntos. Porque eu já estou convencida ou convencido, depois de muitas tentativas, de que nós não temos mais uma história juntos para viver. De que é melhor, antes que a gente comece a tornar a convivência mais complicada, que cada qual se separe e procure a felicidade em outros caminhos da existência. Vai ser melhor para nós. Não, veja bem, me dê uma chance. Aí a pessoa que tem que avaliar. Se de repente já fez todo o esforço que tinha para fazer, se ainda não fez, se ainda falta um pouco. Vamos fazer o seguinte, fazer uma terapia de casal para ver no que é que dá. De repente pode ser que o outro queira, top. Então é algo muito particular. Não adianta a gente querer olhar de fora, só os dois é que sabem. Né? Tá acontecendo. Eu tinha tios que a gente achava, um tio com a esposa dele, a gente achava um casamento maravilhoso. Depois que se separaram é que a gente soube que quando aquela portinha fechava, o pau comia lá dentro, de briga, de acusação, não fisicamente, mas de acusação ali à porta do quarto. Eu digo isso porque eu passava férias na casa dele.
eu e as minhas irmãs passávamos férias. Então a gente achava um casal maravilhoso, lindo. E ali dentro o pau estava quebrando. Até que um dia ele contou a verdade de como foi difícil o casamento, de que não havia mais condições de ficarem juntos. Então não é anti-espírita falar de divórcio. Se alguém disser que é anti-espírita, está se confrontando com a opinião de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquela segundo a qual o casamento, o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente aquilo que de fato já estava separado. O planejamento reencarnatório tem flexibilidade. Nós temos muitas possibilidades. Às vezes, uma segunda relação tem um caráter de identificação entre marido e mulher, entre parceiros, muito maior do que no primeiro casamento, na primeira relação. As trocas identificatórias numa segunda relação são maiores. Às vezes até porque a pessoa que se separou enfrentou um processo provacional durante o casamento, que ela queria se desincumbir dessa tarefa da melhor forma possível. Ela o fez, o outro é que detonou a relação, o outro é que não fez o que tinha que fazer para manter a saúde da relação. Então a pessoa se separou. E depois de ter passado por aquela experiência, ela já se credenciou, inclusive espiritualmente, adquiriu créditos para encontrar uma outra pessoa com quem ela poderia ter trocas identificatórias muito maiores. Porque a vida nos apresenta o horizonte da felicidade, não o horizonte do aprisionamento. Professor, dentro desse raciocínio aí que o senhor está falando, hoje a gente ouve muito assim, eu vejo as minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas, tenho muitas sobrinhas, e vejo comentários delas e até de amigas delas, que elas não querem casar. Não quero casar, não quero esse compromisso. Algumas até falam assim, não quero casar porque eu vejo como é o relacionamento do meu pai com a minha mãe, eles brigam muito. E tem outros que falam assim, eu quero casar, mas eu não quero ter filho. Porque filho dá dor de cabeça, eu dou muita dor de cabeça para minha mãe, para meu pai, então eu não quero isso também para mim, não. Isso seria uma procrastinação, fugir de alguma prova, fugir do planejamento reencarnatório? Pode ser que seja. Inclusive porque está lá no inconsciente a informação de que ela precisa, como necessidade evolutiva, de um casamento provacional. Ela precisa se casar com alguém que tem um perfil psicológico que vai oferecer para ela muitos desafios. E ela não está, naquele momento, motivada a experimentar aqueles desafios. Então, sabendo no inconsciente o que está no planejamento reencarnatório, ela acaba fugindo da sua necessidade evolutiva. Veja, essa linguagem que a gente usa, prova, resgate, dívida, não é a melhor linguagem. Está na literatura? Está. Mas já é o momento de nós transformarmos a maneira como enxergamos a vida para entendermos que a vida é um projeto educacional e um projeto de saúde espiritual. A vida ela é uma oportunidade de transformação. Por que é que eu preciso passar por um determinado tipo de experiência? Em vez de a gente dizer assim, porque é a minha necessidade de resgate de dívidas. Minha sugestão é, porque é a minha necessidade evolutiva. Porque é aquilo que a vida está sinalizando que eu preciso realizar como transformação. É uma linguagem mais psicológica e mais educacional. Acho que ela é melhor. Então, a gente tem, no próprio trabalho de Allan Kardec, a gente vai encontrar esse tipo de linguagem, a punição, o resgate, a dívida. Mas eu acho que a gente precisa, mudar um pouco o formato. Veja que não é o conteúdo em si, mas é um pouco o formato das ideias. Vestir as ideias com uma roupagem mais educacional. Vestir as ideias com uma roupagem mais psicológica, com uma roupagem mais evolutiva. Então, nós precisamos, por uma necessidade evolutiva, passar por determinados desafios. E, às vezes, fugimos do desafio. É possível. É possível que isso aconteça. Agora, também, qual é a postura de quem escuta esse discurso? É fazer o contraponto. É mostrar outros ângulos da questão. Quem é mais experiente tem que mostrar isso. Quem tem mais experiência de vida. Vai conversar com uma adolescente de 18 anos. Meu Deus, qual é a maturidade que um ser humano de 18 anos tem para ter um golpe de vista, para ter uma projeção de como será a sua vida no futuro? Uma visão prospectiva. Se eu não amplio o circuito de amor através da construção de uma família,
O que é que eu ganho e o que é que eu perco com isso? Como é que alguém de 18 anos consegue ter essa projeção do futuro? Quem tem que fazer o contraponto e mostrar outros ângulos da questão é quem é mais experiente. Você tem filhos, aí você diz assim, olha, eu acho que é um pouco diferente do que você pensa. Dá muito trabalho? Dá, mas também dá muitas compensações. O olhar de amor, de carinho de um filho que vem nos servir uma sopa quando a gente está doente, é algo que compensa todo o sacrifício, você não tem ideia. Aí vai mostrando outros aspectos do problema que uma pessoa de 18, de 20 não consegue alcançar. Então, quem sabe você fornece elementos para a pessoa repensar. É a única coisa que a gente pode fazer. A gente não pode amarrar o outro. O outro escolhe o seu destino. Agora, usando uma linguagem bem popular, depois que a pessoa perder a oportunidade de ampliar o circuito de amor através de uma família constituída, através de filhos que ela poderia ter e não teve, de uma família que ela poderia construir e não construiu. Depois que ela tiver com 50 anos de idade, 60, e ver o quanto perdeu, você que é pai, você que é mãe, vai dizer, não foi por falta de aviso. Não foi por falta de alguém para quem você pediu uma opinião. Não foi por falta de interlocutor, porque eu conversei com você sobre isso. A opção que você fez foi genuinamente sua. Ninguém lhe obrigou a nada. Então o que é que eu faço? Agora você tem que lidar com as consequências da sua escolha. Você resolveu ser uma pessoa solitária, uma pessoa que não iria ampliar o leque de possibilidades amorosas, agora você vai ter que lidar com isso. Eu lamento muito, porque eu enxerguei que você estava deixando de projetar para a sua existência muitos aprendizados significativos. E aprendizado significativo vem com sofrimento, vem com dificuldade, vem com desafio, vem com dor, vem com lágrima. Aquilo que é mais produtivo, mais fecundo na vida, precisa de um tributo a ser pago. Ninguém chega numa situação de mais exuberância espiritual, de tranquilidade, de bem-estar, sem pagar o preço por isso, o tributo. Você está querendo viver sem pagar o preço para ser feliz? Então você está entendendo errado o que é a vida. E vai apresentando à pessoa essas outras possibilidades. Vai ficar na cabecinha. De repente, uma hora, anos depois, a pessoa muda de opinião. Encontra aquela alma que sensibiliza, que toca o coração e a pessoa se transforma. Olha, quem te viu, quem te vê, hein? Para quem não queria casar, ter 4 filhos, que beleza. É a mudança, né? É. Professor, e dentro dessa proposta dos filhos, né, também tem um questionamento a fazer, né? Aqueles filhos que a gente vai criando e a gente começa a perceber neles, que aí os pais, principalmente os pais, eles percebem muito quem são seus filhos, né? Espiritualmente e também de personalidade. E a gente percebe assim que o filho, ele não parece ter assim, um desejo de ambição, de crescimento profissional. Ele continua ali mostrando ali um acomodamento na dependência com os pais. Como lidar com esses filhos que eles demonstram isso? Olha, antes de responder a sua pergunta, eu quero só pincelar a frase que foi colocada aqui para a pergunta sobre a questão dos casamentos, da família, do planejamento reencarnatório, a frase que vocês me mandaram, do Constelação Familiar de Joana. Esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre espíritos comprometidos. Cuidado com essa frase de Joana de Ângeles. Esse grupamento familiar não é o resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais. Isso não é verdade. Claro que vocês estão me dando um trecho descontextualizado. Eu não sei qual é, o que é que tem antes e o que é que tem depois desse trechinho. Se Joana de Ângeles está falando de fato de um casamento provacional, de um casamento transcendental, de um casamento sacrificial, de fato, isso, de um modo geral, tem um planejamento anterior. Mas num casamento acidental, não tem. Se disser que todos os casamentos foram planejados no mundo espiritual, isso é um equívoco. Então, cuidado com essa frase aí, porque essa frase, fora de contexto,
e sendo utilizada para generalizar todos os casos, ela está equivocada. Aliás, a própria Joana de Ângeles diz isso em várias obras que ela tem, né? Então você me pergunta sobre... Rememora um pouco a pergunta. Os filhos que não têm ambição em relação ao futuro. Tá? Primeiro que, às vezes, isso pode ser do momento. É a fase de experimentação, de autodescoberta de um adolescente de 16, de 17, de 15, de 14, que às vezes pode ter um pouco desse vazio existencial mesmo. Pode ter um pouco dessa falta de referência, de horizonte. É algo que diz respeito ao mundo conturbado, que um espírito vai descobrindo, né? A trama de sentidos desse mundo tão conturbado, em que a criança mergulha quando reencarna. Às vezes é um pouco de angústias que vêm de outras encarnações. Equívocos praticados no passado, situações em que ele foi mal sucedido no passado, e que trazem para ele a ideia de que ele terá muitos enfrentamentos. Então, com muitos enfrentamentos e muitas dificuldades que no inconsciente ele traz essa ideia de que ele vai ter que experimentar, ele pode inclusive querer se retrair para não se chocar com essas situações. Isso pode provocar um desejo de não ir além, um desejo de não sair do casulo. Isso de fato vai provocar um desastre na vida da criança? Não necessariamente. Continue estimulando. Mas eu não quero nada e tal. Não tem problema, meu filho. Vai estudando, vai levando adiante. Não se preocupe com o fato de que você não sabe que profissão vai seguir, de que você não sabe direito qual é a sua praia, como a gente diz, né, na gíria, de que você não sabe onde é que está o seu coração, onde está o seu tesouro, de acordo com a frase de Jesus, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Vai seguindo. Uma hora dessas você descobre qual é o seu tesouro e onde está o seu coração. Então vai estimulando, mostrando possibilidades, sugerindo. Você já pensou em fazer um curso de línguas? De fazer um intercâmbio? De fazer um curso disso? De participar de uma ONG? Aí vai sugerindo coisas de acordo com a percepção que você tem do que é que a criança gosta. Você gosta tanto de artes, por que você não faz um curso na Escola de Belas Artes? Já pensou? Não tem? Tem sim. Imagina um desenho como esse. Minha sobrinha de 11 anos faz desenhos espetaculares. Eu jamais teria condições de fazer. Minha irmã matriculou num curso de artes, de desenho, agora nas férias. Ela pensa em ser veterinária, ela fala, porque gosta muito de bicho. Porque a veterinária... De repente, a veterinária vai dando lugar à artista plástica, porque estimulada pela mãe, que percebeu a habilidade artística, ela vai se embrenhando no mundo do desenho. E aí, de repente, aquilo que era só brincadeira é exatamente o tesouro, é onde está o coração dela. Se transforma num artista. Observa, vê quais são as tendências e começa a apresentar sugestões. Não fique com ansiedade para que a criança ou adolescente aceite a sua sugestão. Ela pode negar 35 sugestões e aceitar 2. Já está bom. O importante é ela ir se encontrando. Então verifica, percebe do que ela gosta e vai apresentando possibilidades sem dar a entender de que você está muito preocupado com o fato de que ela não vê diante dela um horizonte. Não demonstre essa preocupação, porque a criança vai se sentir acossada, acuada, pressionada, jogada contra a parede. Pô, mãe, pô, pai, que saco! Você está querendo que eu me defina? Mas eu já falei que eu não sei o que é que eu quero. Não, meu filho, não é isso que eu estou querendo, não. Jamais eu estou querendo apoiar você naquilo que você acha que é a sua felicidade. Só estou dando algumas sugestões, você aceita se quiser. Eu estou aqui para te apoiar no que você precisar. Tira o peso do ombro da criança ou do adolescente. Mas aí ele não quer trabalhar, não quer estudar, não quer nada, não quer colaborar e tal. Se isso existe, aí talvez seja necessário, depois de muita insistência, de muitas sugestões, tomar uma atitude mais severa. Me lembro de Divaldo Franco dizendo isso no seminário. A criança não quer estudar. O jovem não quer estudar. Não quer se preparar para o futuro. Vai ter que trabalhar. De jeito nenhum. Eu sou jovem, mas não está estudando. É jovem, mas não está estudando. Se você não está semeando o seu futuro, pelo menos precisa trabalhar para colaborar com a casa. Até que você adquira independência econômica e viva a sua vida. Não, meu filho. Você acha que papai e mamãe vão estar na Terra a vida inteira? Vão não. Pela ordem natural das coisas, papai morre primeiro. Mamãe desencarna, volta para o mundo espiritual e você fica aqui na miséria. Não, você precisa aprender a se sustentar. O que é isso? Nem que tenha que cortar tudo da criança para que ela vá trabalhar. E através do choque
ela aprenda que a vida não é esse paraíso infantil da criança que fica imaginando paraísos diversos, floridos, com 2, com 3, com 4 anos. Tem que mostrar que essa não é a realidade. A realidade da vida é a realidade do desenvolvimento da autonomia. Como diz Piaget, a gente parte da anomia, a gente não tem referência nenhuma. Vai para a heteronomia. Alguém de fora mostra quais são as regras do jogo da vida. Heteronomia. Até que a gente desenvolve a autonomia. A gente vai percebendo quais são as nossas necessidades e o que a gente precisa fazer para satisfazer essas necessidades. Para poder dar conta do desafio da vida. Desenvolver a autonomia. O educador que não trabalha para que o educando desenvolva a autonomia está falhando. Nem que para que esse passo seja dado, o educador precisa ser mais severo em alguma situação. Eu perguntei para Divaldo Franco uma vez, eu estava em Salvador em 2018, se eu não me engano, lá na Mansão do Caminho, assim, uma palestra dele era perguntas e respostas. Eu aproveitei para colocar uma questão que sempre me azucrinava, me desafiava, ficava aqui circulando na minha cabeça. Existe alguma situação em que o pai ou a mãe tem que colocar o filho para fora de casa ou isso jamais deve ser feito? Olha que pergunta. É de doer o coração só de pensar, né, na resposta. Ele falou, existe. Quando o jovem adota um comportamento absolutamente incompatível com os valores que referenciam a família. E apesar de toda a insistência, o menino chega com drogas dentro de casa. O menino chega com várias pessoas e vai para o quarto para ter relações sexuais grupais. Estou colocando aqui uma situação que acontece. Não aconteceu na sua casa, na minha, do meu vizinho, mas acontece na casa de muita gente. A criança chega, o adolescente começa a furtar coisas. Ué, de maneira nenhuma. Ele está destruindo toda a regra de convivência da família. Você insiste, 1, 2, 6, 2 anos de insistência. Não estou dizendo que 2 anos é a regra. Estou colocando um tempo assim bem longo, né, que é para você perceber que não foi uma decisão atabalhoada, uma decisão radical tomada. Ele travou, né? No primeiro momento. Oi? Travou, professor? Travou longo. Ouvir até onde? Longo. Tempo longo. Bem longo. 2 anos para você entender que não foi uma decisão atabalhoada, não foi uma decisão diante da primeira dificuldade. Foi uma decisão pensada, sofrida, raciocinada durante 2 anos de insistência de um filho com um aluno, de um pai com um filho adolescente, que não se corrigia, que continuava furtando, continuava levando pessoas estranhas para dentro de casa, ameaçando a segurança da família. 2 anos de insistência para o adolescente se corrigir. Vai fazer o quê? Vai morrer porque o adolescente quer continuar nessa vida estranha, patológica? Não. Aí chega, coloca o filho aqui para sentar e diz, meu filho, se você não se corrigir, depois de 2 anos de insistência, você está destruindo a nossa família. Eu vou ter que pedir que você saia de casa. Dói no coração? Dói, mas tem que fazer. Sobretudo para quem tem outros filhos. Que aquele filho inconsciente e inconsequente pode também conduzir para o desvario, para o desequilíbrio, para se perder pelos caminhos da existência. Então, por responsabilidade consigo mesmo e responsabilidade com outro filho, tem que enquadrar aquele que não está se comportando como deve. Então, é preciso estimular a criança a sair do casulo, estimular o adolescente a encontrar o seu lugar no mundo. Essa é a tarefa do educador. Excelente. Eu tenho uma pergunta fora do que está no contexto aí, mas eu acho que é interessante. Professor, o que pensar dessas crianças que vêm, está quase no finalzinho já, quase finalizando, dessas crianças que a gente tem hoje, extremamente inteligentes, mas extremamente questionadoras também? Nesse processo de transição planetária para o mundo de regeneração, muitos espíritos com um grau de inteligência mais elevado acabam reencarnando pela necessidade evolutiva de cada espírito, né? Cada um tem o direito de pôr em prática o seu projeto evolutivo e também para ajudar a humanidade a modificar suas concepções em vários setores do funcionamento da vida humana. Então, esses espíritos extremamente inteligentes não necessariamente são espíritos com grande sensibilidade espiritual. Não necessariamente são espíritos de um grande desenvolvimento moral. Não necessariamente. Então, cuidado para não supervalorizar a criança inteligente que você tem em casa.
seja um pai, seja uma mãe, com uma capacidade de observar a realidade que se apresenta à sua consciência, que se oferece à sua consciência. Meu filho é muito inteligente, mas ele é uma pessoa que tem dificuldade de regulação emocional. Agressivo, estoura, explode com tudo, chama palavrões. Até ele diz assim para mim, o que eu estou dizendo aqui não é teoria não, viu? É leitura e são situações que a gente vai atendendo por aí, pessoas, famílias que a gente atende. Minha filha tem uma dificuldade enorme de se controlar e me agride. Ela já me pediu até ajuda. Mamãe, eu não consigo. Eu até sei que errei, mas eu já chamei o palavrão, já agredi, já fiz o que não devia. Me ajude, porque eu quero me modificar. Então, é uma pessoa extremamente inteligente que tem problemas em outras áreas. Mas essa inteligência precisa ser fecundada com boas ideias. Precisa ser fecundada com sugestões para que o indivíduo atenda aos convites da vida e aplique essa inteligência na construção de um mundo melhor. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, missão do homem inteligente na Terra. Está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é preciso que haja um direcionamento para que essa inteligência seja bem aplicada. Mas o que é que eu faço, me perguntam mães e pais, para argumentar com o meu filho e dar uma lição importante, se ele é mais inteligente do que eu? Não se preocupe com isso, porque o amor suplanta qualquer tipo de argumento que a inteligência possa utilizar. Sabe? Essa esgrima de argumentos aí, ela é sempre superada pelo amor. A gente pode até dizer assim para o filho, pois é, meu filho, eu sei que você é um espírito mais inteligente do que eu. Então o que eu tenho para te oferecer é o meu coração. Eu nem consigo argumentar para dizer por que é que eu penso diferente de você. Eu só consigo sentir que esse não é o caminho. Então eu quero dizer para você que eu estou à sua disposição se você quiser mudar. Porque eu tenho certeza, apesar de não conseguir exprimir com palavras, que você está indo pelo caminho errado. É o meu coração que diz isso. É o meu coração que sente. E é ele que eu tenho para oferecer. Então, embora eu não tenha palavras tão bonitas, eu tenho o meu sentimento para lhe dar. Você está errado. O amor vai superando, vai eliminando todas essas camadas de proteção que o espírito tem. A inteligência, às vezes, é uma camada de proteção para que aquela alma muito frágil, aquele mundo emocional muito delicado que se quebra, se fragmenta com muita facilidade, seja escondido debaixo da capa protetora da inteligência. Então a gente percebe aquilo e a gente vai dialogando de coração para coração. E aí aquela inteligência que servia de armadura, ela vai sendo desmontada e o espírito se abre para você. Então mesmo que você não consiga argumentar, você precisa mostrar essa sensibilidade de educador, de educadora, e às vezes até tomar uma atitude mais severa. Não vai fazer. Mas por que não? Já conversamos várias vezes sobre isso. E eu quero novamente dizer aqui, eu não consigo contra-argumentar, porque você é mais inteligente do que eu, estuda, tem muito acesso à informação. Mas a minha obrigação de pai, a minha obrigação de mãe me diz que você não vai, e você não vai. E ponto final. Então a criança vai, o jovem vai, no mínimo perceber que você não está renunciando ao seu papel de ter autoridade educacional. E a criança, o adolescente, se sente cuidado. Ele sente que isso é uma relação de cuidado que você estabelece com ele. E é preciso que isso seja dito. Mas mamãe, você é chata. Sou, porque eu procuro ser uma boa mãe. Boas mães são chatas. As que não são chatas são péssimas mães. Não queira ter uma mãe péssima que não é chata. Conselho de amiga para você. Aí vai brincando e ela percebe que é verdade. Que você está insistindo porque você quer o bem dela. Se você estivesse negligente, que era que você não estava nem um pouco interessado no bem dela. A criança percebe isso. Não duvide. Meu sobrinho de 3 anos e pouco, nem fez 4 anos. Vai fazer agora em agosto. Ele gosta de cantar e às vezes de propósito. Na hora de dormir ele começa a cantar para provocar. É um espírito super inteligente. Os amigos espirituais já disseram para nós que ele ia, quando ele começasse a falar, a se expressar, ele ia vir com cada tirada inteligentíssima que a gente ia perceber que ele já teve envolvimento com literatura, com livro, com texto e tal. E aí ele começa a cantar. Aí a irmã dele, de 5 anos e pouco, mais 6 anos e pouco,
um dia desse disse assim: olha, se você não parar de cantar, o bicho-papão vem te pegar. A expressão que ela usou não é bicho-papão. Eles são norte-americanos, né? Moram lá nos Estados Unidos, falam inglês, mais do que português, embora a mãe seja brasileira, mas como eles convivem numa atmosfera de inglês, eles se comunicam melhor em inglês, né? Estão começando a aprender palavras em português por causa da família brasileira. Mas ela dizendo algo que equivale na cultura norte-americana a um bicho-papão. O bicho-papão vai te pegar. O menino não fez 4 anos. Olha a resposta do garoto. Bicho-papão? Isso é uma história inventada para convencer criança boba. Olha o grau de sofisticação dessa construção. Primeiro ele fala que é uma história. Ele sabe que isso é uma narrativa, uma sucessão de eventos que podem retratar uma realidade ou podem ser simplesmente o fruto da fantasia. É uma história inventada. Ele sabe que, de fato, aquilo não se trata de algo que corresponde à realidade, que foge ao estatuto da realidade. É uma história inventada para convencer. Ele tem a ideia da intenção do ser humano. Quando o ser humano age, embora o ser humano esteja aparentando ter uma intenção, por trás daquela atitude tem uma outra intenção. Então, a criança, aparentemente, a irmã, estava com a intenção de adverti-lo, mas a intenção era de enganá-lo. E ele sabe a diferença de intenções. É uma história inventada para convencer o quê? Criança boba. Mostrando que essa não era a categoria na qual ele se enquadrava. Ele se enquadrava na categoria de criança esperta. Olha o grau de sofisticação. Então a gente não pode subestimar o entendimento da criança. Vai falando que o espírito vai entendendo. Claro, se você está diante de uma criança, que você de fato percebe que tem uma dificuldade de compreensão de certas coisas, você adapta a linguagem, muda, tenta ser mais flexível. Mas logo de cara, não vamos subestimar o grau de assimilação que as crianças têm em relação àquilo que nós colocamos como referencial, como informação, como ponto de partida para novas reflexões da criança. Excelente, tudo muito bom. Infelizmente estamos chegando aí ao nosso fim. E aí eu queria perguntar. Não dá tempo mais não, gente. Não dá mais tempo. São 9h30, Marcelene está aí, quer dar uma palavrinha com a gente. Beleza. Mas eu queria agradecer imensamente, professor Luiz. Muito, muito bom. E fica o convite já para o semestre que vem para a gente abordar outros assuntos. Né? Exatamente. O pessoal falar, a gente agradece imensamente. E, infelizmente, a gente chegou no nosso horário. E se o pessoal aí, Clarete, Cícera, se alguém tiver alguma pergunta, Lindaura, se alguém tiver uma pergunta ainda, a gente abre essa sessão. Mas Marcelene está esperando para falar, e aí... Mas não vamos deixar de ficar com dúvida, não. Se alguém quiser fazer uma pergunta, faz aí. Não. Se alguém quiser fazer pergunta, faça a pergunta. Eu estou aqui e aguardo sem problema nenhum. Pois é. Se vocês quiserem colocar alguma daquelas perguntas lá, gente, assim, que se tiver interesse, aí fiquem à disposição, que a gente está... São temas muito próximos, porque são temas que todos nós vivemos, né, professor, de alguma forma. Né, de família, falou de filho, de família, de tudo, a gente vai vivendo as situações. Então, o convite já está feito. E quero lembrar que esses temas vão para o meu livro, que eu pretendo lançar no ano que vem. Ótimo. Eu vou continuar sendo um pai chato. Ixi, então, nossa. Não tem jeito, gente. A gente não é o nome é pai e mãe, a gente não é amigo. Não é, exato. Não é colega. Estou no caminho certo. Eu também, que eu sou chata das chatas aqui em casa. O problema do Sérgio é que ele não é só um pai chato. Oi, Luiz Fernando Lopes. Boa noite. Eu não fui apresentada a você, mas eu já te conheço assim de nome, que a Rafaela tinha falado de você, tá? E ouvi grande parte das coisas que você falou. E em nome do Centro Espírita Nosso Lar, né, da diretoria da casa, a gente agradece muito pela sua presença aqui conosco. E a gente espera que seja assim
a primeira de uma série de outras tantas vezes que você possa estar conosco, e quem sabe no futuro, não um futuro tão próximo, talvez até presencial, né? Eu que agradeço aí, estou à disposição, né? De repente aproveitar uma aula minha, né, Rafael? Sim. Dar uma esticada, então estamos aí. Para quando é o lançamento do livro? Olha, o livro sobre amor conjugal e sexualidade, na perspectiva da psicologia e da espiritualidade, se tudo der certo e o editor cumprir aquilo que acordou comigo, agora no segundo semestre. Sobre educação é no ano que vem. Então você podia combinar com a Rafaela e aí a gente faz um lançamento virtual, aí a gente já às vezes encomenda uns livros e aí a gente faz um bate-papo sobre o livro, a gente já vai encaixando na... eu farei dezenas desses lançamentos que já me foram encomendados por várias instituições do Brasil e do mundo, né? Bora encaixar o Senol aí, né? Coloca o Senol aí. Nessa agenda já vai conversando com a Rafaela e aí a gente já deixa alguma coisa para o segundo semestre. Saindo o livro e a gente já faz um patrocínio da drogaria São Rafael. Com certeza. Exatamente. Excelente. Vai lá, Marcelene. Muito bem, gente, olha, tem poucas pessoas que, a maior parte de vocês, nós nos encontramos aí toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira nós nos vemos no Evangelho Virtual, então estamos sempre juntos. Olha, nós estamos terminando mais um semestre de estudo virtual, né? E eu gostaria de hoje poder dizer assim, gente, olha, vai ser presencial no próximo semestre. Mas não é ainda hoje que vocês ouvirão isso de mim, tá bom? A única coisa que dá para dizer, novamente, tal como eu disse no fim do ano passado e no início desse ano, é que nós vamos continuar conectados, tá? Então, assim, vocês são trabalhadores do Centro Espírita Nosso Lar, conhecem o Centro Espírita Nosso Lar, as instalações do Centro Espírita Nosso Lar, e sabem perfeitamente que as nossas salas para os encontros de estudos são salas muito pequenas e salas pouco arejadas. Mesmo com turmas muito pequenas, nós correríamos alguns riscos, né, ou muitos riscos. Então, vamos deixar a vacinação avançar, né, e aí, no próximo ano, a gente conversa sobre isso, sobre esse retorno, no fim do ano, na verdade, né, tá? Então, a gente conversa sobre esse retorno presencial dos cursos, tá bom? Com relação às palestras, é uma temática um pouco mais leve, por quê? Porque a gente tem um auditório, um espaçoso, né? Então, seguindo alguns cuidados e limitando o quantitativo de pessoas, a gente pode, sim, pensar num retorno de palestra presencial para o segundo semestre. Mas, para os cursos, ainda não, tá? Então, eu não vou fazer essa proposta ainda para a diretoria, tá bem? Mas nós continuamos juntos, vocês sabem perfeitamente disso, nós continuamos juntos, tá? Então, essa turma está concluindo hoje, o Consolador, nós temos muitas outras obras que podem ser estudadas, né? Inclusive, uma que o Luiz Fernando sugeriu. Então, a gente pode pensar nessas possibilidades aí, tá bom? Vamos pensar depois em conjunto com os facilitadores, né? Nós vamos ver qual é a obra mais adequada para nós trazermos para o estudo virtual, tá bom? Então, em nome da casa, né, em nome da diretoria da casa, eu quero, assim, agradecer a cada um que toda quarta-feira ligou o seu computador, ligou o seu celular e esteve aqui presente, ouvindo, estudando, e essas pessoas que aqui estão, eu sei perfeitamente que estão também, né, algumas delas estão na segunda-feira, também no sábado e na quinta-feira. Então, olha, tem gente que se encontra virtualmente segunda, terça também, tem gente aqui do grupo de terça-feira, né, terça, quarta-feira, quinta-feira no Evangelho e sábado. E ainda se encontra na live, nas lives às sextas-feiras, né? Então, nós continuamos juntos. E vocês sabem perfeitamente, quem necessitar de algum encontro presencial, algum atendimento de urgência,
nós estamos fazendo esses atendimentos presenciais de urgência lá no Senol, seguindo todos os cuidados. Mas o primeiro passo é entrar em contato com o atendimento fraterno. A partir do atendimento fraterno, nós organizamos esse encontro presencial lá no Senol, tá bom? Então, já estou me alongando bastante. Hoje vocês estão percebendo que a minha voz está um tiquinho diferenciada, né? Está um tiquinho. E se fosse presencial, por exemplo, hoje eu não apareceria, porque eu estou aparentemente com sinusite, mas quem é que pode garantir que é realmente só sinusite, né? Então, por enquanto, o diagnóstico é de sinusite, então tudo bem, mas é virtual. Fazer um teste. Opa! Passei lá na sua farmácia hoje, procurei e não vi você lá trabalhando. Não, eu estava escondido em outro lugar, trabalhando também. Pois é. Então, e aí se fosse presencial, poxa, não podia participar. Então, olha, essa foi uma janela que Deus abriu para nós, e nós estamos aproveitando muito bem essa janela, graças a Deus. Essa janela, mesmo quando a porta se abrir para o presencial, a janela do virtual, ela não vai se fechar, tá? Nós vamos ter que proporcionar momentos presenciais, né, cursos presenciais, mas o virtual é uma janela que se abriu, que eu acredito que não vai se fechar. Porque, olha, todo mundo aí, cada um na sua própria casa e todos nós na casa de todos. Olha que coisa bonita, né? Cada um na sua casa, mas também estamos na casa de cada um aí. Isso é muito bom, tá? Então, muito obrigada, queridos companheiros, queridas companheiras, muito obrigada. Cada um aqui está, assim, de parabéns por estar lutando aí nesse 1 ano e meio, né? Lutando, sobrevivendo, fazendo o melhor que pode, né? Chorando às vezes, sorrindo também, não é? Então, enfim, é a vida, e que coisa boa que a gente tem a vida. Hoje a gente viu o sol nascer, hoje a gente viu também o sol se pôr, poxa, que coisa boa, só gratidão, né? Então, muito obrigada mesmo, e vamos continuar juntos, tá? A proposta é essa, nós vamos continuar juntos, tá bom? Vamos continuar juntos, ninguém está sozinho, vamos continuar juntos. Estamos presentes aqui, no virtual, mas estamos todos presentes, isso é muito bom, tá bem? Então, minha gratidão a cada um, tá? E aí depois nós vamos conversar com os facilitadores, vocês terão notícias, tá bem? Terão notícias, muito obrigada. Luiz Fernando Lopes, querido, obrigada pela sua presença aqui, tá? Alegria imensa conhecer você, uma simpatia, assim, muito bom mesmo de conhecer, e volte outras vezes. Eu tá? que agradeço, muito obrigado. Ok. Obrigada. Sérgio, Janaína, Rafaela, fiquem à vontade. Obrigada, Então, Marcelene. gente, obrigada a todos, né? Pode falar, Janaína. Não, pode falar, depois eu falo. Então, agradecer, né, professor Luiz, por essa oportunidade. É sempre muito bom ouvi-lo, né, essa riqueza de informação, essa riqueza de dados, essa riqueza que abrange, assim, todo esse conhecimento que ele traz para a gente. É sempre muito bom estar perto de quem conhece as coisas, né? Obrigada, viu, professor? Obrigada a todos. Então, primeiramente, obrigada, professor, pela oportunidade. O convite realmente está feito para o semestre que vem, para a gente se encontrar novamente. São temas bem pertinentes, né? E eu queria aqui agradecer a cada um de vocês pela paciência, pela tolerância, pela indulgência com a gente, né, Rafaela? Nossa! A cada quarta-feira, né, nós aqui juntos com vocês, estudando, e assim, o conhecimento é uma troca, a gente estudava ali, preparava, mas era para trabalhar todo mundo junto, então, é um sentimento, vocês viram que na minha prece inicial, eu chamei pela gratidão, e aí a Marcelene falou agora, eu acho que é o sentimento da noite, assim, é gratidão, agradecer que realmente... ou nós não pegamos Covid, ou a gente pegou e conseguiu passar por isso, sobrevivemos a parentes que não conseguiram, que retornaram à pátria espiritual. Isso também não é uma coisa necessariamente ruim, a gente não sabe, né, porque dizem que a prisão é por aqui, né, então, quando a gente se liberta do corpo,
é uma libertação. Enfim, é um momento delicado que a gente está vivendo e eu acho que a gente tem que agradecer a cada dia. Cada dia que a gente vai conseguindo vencer de alguma forma, vai se preparando. Então, é uma gratidão eterna que eu tenho com vocês pela paciência, pela tolerância, pela troca de experiência, mesmo que seja uma janelinha pequenininha. Mas eu vi um meme que eles liberaram, alguém fez essa semana, professor no retorno às aulas, como ele vai reconhecer os alunos? Aí tem o L, o C, em vez de ter a cara do menino, tem o nomezinho, né? A letra na cara do menino. Eu achei super legal, porque a nossa realidade agora são essas janelinhas, né? A gente tem trabalhado com essas janelinhas. Então, assim, é um sentimento mesmo de gratidão, de dever cumprido e da gente estar aqui. E o convite que fica para o semestre que vem, a gente ainda não sabe, a Marceline vai conversar com a gente, não dá nem para fazer propaganda nem nada, mas fica aí o convite para a gente continuar estudando, né, no semestre que vem. Um beijo no coração de todo mundo aí, vou passar a palavra para o Sérgio, para a Rafael. Gente, eu vou ter que pedir licença para me retirar, viu? Que eu preciso... Luiz, aqui, tá bom? Luiz Fernando, muito obrigado aí por tudo, viu? Tá certo. E a sugestão aqui, ó, as perguntas que ficaram aí, como você percebeu, tem muitas mulheres no grupo. Tá. E aí tinha uma pergunta aí embaixo aí, sobre o Germano, que era sobre o feminismo, que ele fala lá no Consolador. Eu acho que elas queriam saber uma outra visão, né, do que a gente respondeu. Depois poderia mandar um áudio da sua resposta. Posso da Rafaela, para ela mandar o áudio lá no grupo lá do WhatsApp. Posso mandar. Né? Posso mandar. Aí responde isso aí. Boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite. Tchau.